A seguir, Esporte. Alô, amigos telespectadores, senhoras e senhores, estamos de volta falando em esporte. TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel, em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. E além disso, pelo aplicativo do seu celular, tvpassofundo.com.br, e estamos conversados. Estamos abrindo o programa de hoje no Novembro Azul. Mais diálogo e menos tabu, minha gente. Nós queremos vocês ao nosso lado. O programa destaca a presença de Leandro Sosmaier, nada mais, nada menos do que técnico campeão pela categoria 14 anos do Esporte Clube Passo Fundo. Destacamos também a presença do assessor de imprensa do Passo Fundo, nosso amigo, jornalista João Pedro Fabres. Muito obrigado a você, João Pedro. E conosco também os meninos Lorenzo Finoschetti, que é volante, e Pedro Ricci, centroavante. Menino marcou 6 gols em 7 jogos disputados, uma média maravilhosa. O Passo Fundo, categoria 14 anos, na temporada de 2026, vai disputar o Sul Brasileiro, BG Prime. É uma categoria que envolve praticamente equipes de todos os estados da federação. Que maravilha, hein? Sul Brasileiro, portanto, da categoria 14, para os meninos do Esporte Clube Passo Fundo. Conosco, dividindo a bancada hoje online, o repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas. Tudo bem contigo, Dantas? Aquele abraço, Jorge Antônio Guedes e convidados, e os demais companheiros de bancada aí, Mafessoni. E quero fazer a abertura aqui, seu Jorge, o senhor pode me ajudar? Uma mensagem de apoio, de carinho, para um dos grandes nomes do futebol que está passando um momento difícil na vida, um problema de saúde, que é o Beto França. O Beto França estava até poucos dias no Hospital da Cidade, ou ainda está, e a sua irmã vai lá levá-lo para João Pessoa para cuidá-lo e passar a residir naquele estado da federação. Então, o meu abraço ao Beto França, esse nome que sempre esteve presente no esporte de Passo Fundo, principalmente o futebol profissional, que se recupere logo, logo e volte conosco aí para debatermos e falarmos sobre o futebol, que é uma coisa que ele é muito apaixonado e continua sendo apaixonado, nosso amigo Beto França. Aquele abraço, seu Jorge. O Betinho está numa situação delicadíssima, realmente. Estamos orando e torcendo pela sua recuperação. E você, meu caro narrador esportivo, um dos consagrados narradores do interior do estado do Rio Grande do Sul, Dr. Paulo Roberto Mafessoni. Olá, Jorge. Olá, amigos da TV Passo Fundo. Sempre uma alegria estar participando do programa de esportes. Para dizer que é bom. Todos os programas a gente está divulgando que Passo Fundo vem formando as suas categorias de base. Aí está o Esporte Clube Passo Fundo, agora sub-14, campeão. Tivemos aí o Gaúcho campeão. Tivemos o próprio Passo Fundo no sub-17. Olha, boas notícias para o futebol de Passo Fundo e da região. A Copa Rui Carlos Osterman teve andamento neste final de semana e o Esporte Clube Gaúcho marcou a sua classificação antecipada para as semifinais da competição. Venceu ao Juventude B no domingo que passou aqui na Arena BA, 2-0, e está na vice-liderança da competição. Você confere aí na tabela. Pelotas é o líder com 16, o Gaúcho vem logo em seguida com 14, Brasil de Pelotas com 13 é o terceiro colocado e o Esportivo é o quarto na posição com 12 pontos somados. No Campeonato Brasileiro de Futebol, continua aquela briga ali, não é? Vai um mal, o outro também acompanha. Palmeiras tem 68,
68, Flamengo 68 também, líder e vice-líder da competição, e continua o Cruzeiro correndo por fora. 64 pontos, é o terceiro colocado do Brasileirão. Falando em Brasileirão, olha, meu Deus do céu, a dupla Grenal vai de mal a pior na competição. O Grêmio é o 14º colocado com 40 pontos, ainda está balançando na zona do rebaixamento. E outro que balança é o Internacional, 15º. O Internacional tem 37 pontos. Ambos, neste final de semana, simplesmente empataram com seus adversários. 2-2 no sábado para o Internacional, 2-2 no domingo, Grêmio e Fortaleza. São assuntos que nós vamos tratar no decorrer do programa de hoje. Aguarde um momento só. Salton Vidros, Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva! Muito bem, amigos, senhoras e senhores, telespectadores, o assunto é esporte na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Igualmente você nos acompanha pela TV Coprel em outros 47 municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul. O programa de hoje começa trazendo a saudação do técnico vitorioso, categoria de 14 anos do Esporte Clube Passo Fundo, título recentemente conquistado. Leandro Sossmaier, fique à vontade, é um prazer tê-lo aqui e apresentá-lo aos telespectadores nesse momento. Olá, Jorge, a todos os amigos aí profissionais que trabalham remotamente e principalmente a TV Passo Fundo, nosso agradecimento por abrir esse espaço para podermos estar aqui compartilhando e divulgando um pouquinho do trabalho que temos feito aí nas categorias de base do Esporte Clube Passo Fundo. Eu gostaria que você inicialmente traçasse o seu currículo. Você vem da onde para ficar aqui no Esporte Clube Passo Fundo ou sua passagem é apenas rápida pelo tricolor do Planalto? Bem, eu sou ex-atleta profissional, né? E trabalho agora com categorias de base. Tive uma passagem aí pelo Ipiranga e por um projeto próprio meu, né? Eu sou de Getúlio Vargas, onde a gente trabalhou aí com o Desafio Futebol Clube, que ainda segue, disputa competições também a nível de estado, né? Mas numa outra esfera. E cheguei agora, início do ano, desse ano, no Esporte Clube Passo Fundo.
E o tempo que a gente vai ficar no futebol, ele é sempre indeterminado, né? A gente nunca sabe se vai ficar bastante ou pouco, depende do trabalho realizado, dos resultados, de um acordo com diretoria, então são inúmeros fatores. Você falou que é ex-jogador de futebol, não é? Você atua onde como profissional? Eu joguei em 3, 4 estados, na verdade, né? Em Santa Catarina, no Operário, em São Paulo, no Suzano. Aqui no Rio Grande do Sul eu joguei 6 anos no Ipiranga, né? E joguei também no Mato Grosso, no Juventude de Primavera do Leste. Tu tem um estilo de zagueirão, é isso? Nada. Nada a ver. Na verdade era centroavante trombador, viu? Centroavante trombador. O 9 raiz. Muito bem. E centroavante trombador aqui, nós temos esse menino de 14 anos, não é? Que é o Pedro Rist. Pedro, a nossa saudação. A saudação sua para os telespectadores nesse momento. Fique à vontade. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, podendo falar aqui do Esporte Clube Passo Fundo. Agora nós conseguimos, ganhamos a LEFA, que é o principal assunto que a gente tem a falar hoje. Campeonato que é o acesso que a gente vai ter para o Sul Brasileiro, onde jogam os principais times da região do Sul Brasil. Muito bem, muito bem. Com ele também, além desse menino aí que está, Lourenço, o Pedro Risse, né? Está o... Lourenço. Teu nome é? Lourenço. Lourenço é volante. Volante é homem de contenção. Qual é a característica principal do Lourenço? É essa? Roubar a bola e construção de jogo, né? Sair jogando como o estilo do professor Leandro sempre fala, botar a bola no chão. E essa é a principal característica, né? Tá gostando do trabalho do seu Leandro aí, não? Bastante. Já tinha trabalhado, que nem ele citou no desafio. Já tinha trabalhado com ele uns 2 anos e tô gostando bastante. Você vem da onde para a base do Passo Fundo? Eu venho de Aratiba, perto de Erechim também, interior. Muito bem, olha aí. Mais um da região de Erechim, não é, Leandro? Eu gostaria de ter a participação do Carlos Dantas, primeiramente, pela ordem aí, para uma pergunta ou mais perguntas aos nossos entrevistados do programa de hoje. Não, primeiramente quero perguntar ao Leandro se ele era torcedor do Taguá. Eu acompanhei até final de semana passado, tive o prazer de encontrar aí o autor do gol do título do Taguá. Se não me engano, da segunda foi em 1991, 91, não estou bem lembrado, Jair Galvão. Costumava, assim, assistir todos os jogos do Taguá e iniciei treinando, bem jovem ainda, lá com o grupo profissional. Na verdade, completava treino, né, com o pessoal do profissional, encaminhando já para a busca daquilo que a maioria dos meninos deseja aí, que é ser atleta, né? Aliás, o Jair Galvão foi craque realmente jogando pelo futebol de Juí, nossa terra lá, hein? É verdade, ele é de Juí, né? Encontrei lá também, ele e os filhos dele têm trabalhos de base lá com escolas, né, em Juí. Você teve alguma conquista já nas categorias de base? Olha, a gente, pelo desafio, a gente conquistou 2 vezes a Noligaf Evolução, né? Sub-12, Sub-13. E essas copas de férias aí, que são realizadas no período que os meninos estão em férias escolares, a gente conquistou a Copa Itá, conquistou a Copa Maravilha, né? E agora com o Passo Fundo aqui, no início do ano, numa pré-temporada, a gente jogou a Copa Amaral, Sub-14, e também conquistou de forma invicta. E agora também a LEFA, né? O acesso à BG Prime também de forma invicta. Também de forma invicta, que maravilha. Paulo Roberto Mafessoni. Pois é, eu fico muito feliz, como eu disse na abertura, de ver a evolução do futebol passo-fundense, especialmente das categorias de base. Mas o professor Leandro poderia nos explicar como é que funciona esse trabalho para captar jovens. O menino há pouco aí, o Pedro e o Lourenço, especialmente o Lourenço, né, falou que veio do seu trabalho lá em Getúlio Vargas. Você tem mais jogadores da região? Na verdade, o Passo Fundo ele não tinha essa categoria, né, sub-14, e nem a sub-13, que na verdade teve esse ano aí, não havia essas categorias no clube. Então a gente teve que fazer uma espécie de uma captação, e muitos atletas a gente já tinha conhecimento pela vivência que a gente teve aí nessas competições que eu citei há pouco, né, e através do trabalho do desafio também lá de Getúlio Vargas, a gente já tinha uma base de equipe, né, pôde trazer vários atletas aí para serem avaliados, para fazerem e comporem o elenco para a competição. E no decorrer do tempo aí da temporada foram surgindo outros meninos
que a gente ia colocando conforme o potencial, agregando ao grupo. Muito bonita essa camiseta que vocês estão envergando aí, o Pedro e o Leandro. Só que eu não tenho, eu faço uma pergunta, o que tem que ver esse preto com as cores tradicionais do Passo Fundo? Olha, na verdade, eu vou me eximir disso porque eu não sou o responsável. Não, mas me chamou a atenção, né? Sim, mas o que a gente vê no futebol hoje são uniformes diferentes, né? Clubes grandes de primeira divisão. Você pega ali, por exemplo, um Fluminense ontem estava jogando de grená com dourado. Né? O próprio Grêmio Inter também tem uma camisa laranja, né? Não tem nada de laranja no Inter, mas o Inter joga com camisa laranja. Detalhe, o Inter hoje, ao invés de estar discutindo a possibilidade de fugir da zona do rebaixamento, reúne o seu conselho para discutir se vai envergar outras camisetas que não sejam a vermelha e a branca no decorrer das próximas competições. Veja como a preocupação da atual direção do Internacional. Mas fica com vocês aí, meus caros integrantes da bancada online, Mafessoni e o Dantas. É Dantas quem aponta ali e, logicamente, faz a pergunta. Não, já passa a bola para o Mafessoni aí. O professor Leandro, essa questão das camisetas é a imposição, muitas vezes, dos patrocinadores e os fabricantes de camiseta. Até isso estão descaracterizando os nossos clubes brasileiros. Além dos clubes estarem descaracterizados por terem 9 atletas estrangeiros, isso aí para mim é um perigo para o futebol brasileiro. O Fortaleza, onde tinha 7 jogadores estrangeiros. O time do Inter está implodido, que o próprio zagueiro do mercado falou que ninguém é amigo de ninguém dentro do vestiário. Então, assim fica difícil fazer futebol. Professor Leandro, uma coisa que eu sempre via observo no futsal e estendo para o campo. A nossa região, por ser uma região colonizada por italiano, alemão, polaco, tem muito gurizão bom, com uma envergadura física forte, e são os guris que têm tudo para serem futuros grandes atletas. O que faltavam eram oportunidades como essa aí do Sub-14, né, professor? Na verdade, eu também compartilho da tua opinião. Acho que a nossa região é uma região que ela tem grande potencial para revelar talentos, né? E a gente está trabalhando nesse sentido, de desenvolver, corrigir e potencializar as características dos meninos para que eles entendam, aprendam, né? E aprendam a jogar futebol, né? Porque eu sempre falo que o jogar bem é uma coisa e o saber jogar é outra, né? Então essa é a nossa missão como profissionais dentro do futebol. E isso que você falou anteriormente, eu também compartilho da tua opinião. E acredito que falta nos clubes hoje identidade com o clube, né? Não que não se deva contratar, com certeza. O futebol ele é movido por isso, né? Por trocas, por jogadores de outros países, às vezes os próprios brasileiros jogam na Europa, né? Mas quando há um excesso, acaba que o clube perde a própria identidade. E a base ela serve para isso. Quando a gente forma um atleta, a gente forma dentro dos princípios, dentro da ideia, dentro da cultura do clube, né? E isso eu acredito que a longo prazo ele é muito importante. A minha pergunta vai para os dois meninos aí, para o Pedro e para o Lourenço. Como é que é conciliar o futebol com os estudos? Porque é muito importante, além de jogar um bom futebol, também ter boas aplicações, né, nos estudos. Futebol tem que ser bom nos estudos, principalmente para ser um bom jogador. Precisa ter o foco nos dois, porque futebol não é só jogar, precisa para jogar futebol precisa ser bem de nota, precisa ser inteligente, precisa tanto que eu como o Jorge tinha falado, para ser o capitão da Sub-14, eu preciso incentivar os colegas. Tudo bem, Pedro. Pedro está um pouco nervoso ali para se expressar, não é? Mas a verdade é que esse menino aí não fica nervoso no momento de finalizar, não é? Em 7 jogos, né? 6 gols para o time do Passo Fundo, categoria Sub-14. A mesma pergunta é para você, né? Bom, eu acredito que a escola e o futebol tem junto. Os dois se juntam
na nossa idade principalmente. Meu pai sempre fala que para ir bem no futebol tem que ir bem na escola também, né? Então eu, como sou de fora, eu vou para casa nos fins de semana e aí no domingo de noite às vezes já tenho que voltar porque tem a escola na segunda. E sempre faz o possível para ir para a escola e se manter firme nos estudos. Isso é muito importante, não é, Leandro? Com certeza. Na verdade, o esporte, o primeiro objetivo dele deveria ser a formação do cidadão, do indivíduo, né? Posteriormente do atleta, né? Porque... Mas esse é o princípio básico, né? Exatamente. Muitas vezes desvirtuado, né? Mas o princípio básico se não é, teria que ser. Teria que ser, exatamente. É nesse sentido que a gente procura trabalhar. Por quê? Porque é o sonho de inúmeros milhares de meninos ser o atleta, ser o jogador. Porém, mesmo eles estando dentro de uma categoria de base, até em categorias maiores próximos ao profissional, não é garantia de que eles serão profissionais, mas eles continuarão sendo sujeitos indivíduos. E o que eles vão fazer na sociedade? Que papel eles vão ter na sociedade se a gente não ajudar a formar eles? E nesse ponto, também nesse ponto, né, não só nesse, a escola tem um papel fundamental, porque é ali que os meninos eles aprendem, eles socializam, né, eles ficam distante daquilo que não é bom. E eles têm a oportunidade de estar ali crescendo, obtendo conhecimento, coisas que vão levar para a vida toda, na verdade, né? Professor Leandro, o que o Passo Fundo oferece para esses jovens, hein? Em que sentido tu me pergunta, Mafessoni? De estrutura para eles. Eles moram no estádio, moram em alojamento, como é que funciona? Na verdade, são vários casos, né? Por exemplo, tem os meninos que são aqui de Passo Fundo mesmo, tem os meninos que eles vêm todos os dias, né? Eu vou citar o exemplo aí dos meninos de Tio Hugo, né? Tem 2 meninos que eles vêm todos os dias, de Marau vem 2, 3 meninos todos os dias também. E alguns, por exemplo, o caso do Lorenzo, veio lá de Aratiba, mora numa tia dele, e tem alguns meninos alojados também. Dantas. E o professor Leandro, outra importância da categoria de base, dessa maneira que está acontecendo aí, que eu já pressentia isso. Além de tu trazer novos talentos, automaticamente atrás deles vem novos torcedores para o Passo Fundo. E o Passo Fundo acaba se tornando um time regional que nem é o Ipiranga de Erechim. Isso aí é fundamental também, né? Porque acaba agregando toda a região em torno de um grande clube como é o Passo Fundo. Exatamente. A nossa ideia é, dentro do trabalho que ele é realizado, e que ele precisa ser entendido, na verdade, porque culturalmente a gente acaba querendo, não só na categoria de base, né, mas a gente vê no próprio profissional, que a gente muitas vezes perde a noção que nós trabalhamos com seres humanos e não com máquinas, né? Porque vai ter quem vai ganhar, vai ter quem vai perder, né? Claro que o sempre perder ou não vencer, né, às vezes passa por gestão, às vezes passa por campo, às vezes passa por atleta. Mas quando nós estamos formando atletas e envolvendo a região como um todo, a gente acredita que, através do desenvolvimento desses atletas, independente do resultado, a gente quer formar atletas vencedores, mas isso não é uma garantia de que a gente vai vencer sempre, né? Graças a Deus nós estamos com um trabalho que as competições que nós disputamos, nós estamos alcançando ótimos resultados. Porém, a gente tem que ter em mente que apoiar o jovem, apoiar o atleta e apoiar o clube, ele tem que passar do resultado, né? Ele tem que ser uma paixão, um amor que seja diferente, que você vai estar com o clube, independente do resultado que o clube vai ter. Claro que há cobrança, claro que há exigência, mas também entender que a gente trabalha com seres humanos, né? Para chegar a essa conquista, invicto na competição, teve ou tiveram adversários difíceis de serem vencidos? Com certeza, toda competição tem, né? Para vocês acabaram de citar o Ipiranga de Erechim aí, foi o nosso adversário aí na primeira fase. Nós enfrentamos aí a equipe do 1992, que também tem participado e já até do profissional da segunda, que a gente chama, né? Na verdade, a terceira divisão. E também outros adversários, lá de Guaíba, de São Marcos, né? Foram adversários bem difíceis aí nessa competição. O próprio Ipiranga de Erechim tem uma infraestrutura, né? Sim, o Ipiranga... E bem fundamentada. Sim, tem um trabalho que vem há um bom tempo sendo realizado lá nas categorias de base também, né? E sempre tem jovens talentos lá, muitos meninos com bastante potencial, até que subiram para o profissional esse ano.
O futuro é a base. Ah, com certeza. A Indiscutivelmente, não tem o que base, discutir, o nome base já fala, né? É algo que é para suportar, é algo para manter, é algo para que haja uma espécie de estrutura que você não vai estar sozinho, que você não vai precisar construir tudo todo o tempo. Então a base é uma sustentação, né? A base é sustentável. Exatamente, tem que ser, né? Muito bem. E é importante também que a comunidade e os torcedores e aqueles que porventura comecem a se aproximar do Passo Fundo, a gente entenda a grandeza que o Passo Fundo tem e pode ter ainda dentro do cenário do esporte nacional. Eu queria conversar com o meu centroavante aí. Ele me parece meio nervoso com o microfone, isso já é um teste, já faz parte da vida profissional no futuro. Eu quero saber o seguinte, Pedro. Acho que a balaca não chegou em ti ainda, tu tá com 14. Sim. Mas a mídia é muito poderosa nesse sentido. Tu é do tipo de centroavante que faz um gol importante, vai e tira a camiseta e joga pra qualquer lado e depois sabe que vai levar um cartão amarelo ou não? Sou um centroavante que faz o gol e eu não sou muito desses negócios de mídia, tirar camisa. Eu sou mais de fazer o gol e comemorar. Não ligo muito pra mídia, fazer o gol, fazer alguma comemoração. Eu só faço o gol e é isso que importa. E você volta-se para o seu colega de lado ou para o treinador no momento do gol? Eu vou pra bandeirinha, comemoro com o time junto e vou lá com o treinador. O treinador me dá um apoio moral também. Aí, tá feita a resposta. Diga, uma pessoa. Ei, Pedro, é mais fácil fazer gols, livrar-se dos adversários ou se entender com o microfone? Sei que é mais fácil fazer gol. Fazer gol é mais fácil. Muito bem. Como a dificuldade de vocês dois e a minha é de tratar a bola, não é? Eu queria complementar antes que eu tinha falado que do futebol estudo que eu tinha falado que eu estudo ali no Marista Conceição e tem 2 aulas de tarde por semana e o Passo Fundo treina todo dia. Eu falto 2 treinos por semana, treino 3 vezes e consigo manter alto nível e fazer gols em campeonatos e jogos. Olha aí está. Que bom, contando Pedro. Um pouco da história. Vai lá, Mafessone Dantas. Que bom, né? Que bom isso aí, né? O equilíbrio entre a educação e o futebol. Show! Parabéns, Pedro. Parabéns, Lourenço. É isso aí. O Pedro Risse, para quem não sabe, é filho de um dos diretores do Esporte Clube Passo Fundo, o Cacau Risse. O rei do automobilismo aí de Passo Fundo e do Planalto aí, não é? Um abraço, Cacau. Por isso que ele é titular. Olha, se ele puxar metade do que o pai dele jogava, vai ser um baita craque de futebol, porque eu vi o Cacau jogar. O Cacau só não jogou no Inter porque não quis. Sim. Jogava muita bola o Cacau, não estou puxando saco nem nada, é a realidade. Então tá aí, não tá explicado a origem desse centroavante, né, do Pedro Risse. Embora o Cacau gostava, era mesmo de automóvel. Mas com a bola nos pés não tinha pra ninguém. Teu pai era muito craque, viu? Mesmo sendo um grande piloto do automobilismo. Sim, às vezes quando eu tô com meu pai, passa umas pessoas no mercado e sempre fala, se teu pai joga que nem ele. Mas pena que ele preferiu decidir o automobilismo. Eu tive uma passagem pelo automobilismo também, andei de kart com 7 anos. Kart, né, Pedro? Mas preferi o futebol. O futebol tá no meu coração. Muito bem. Nós vamos ao breve intervalo, senhoras e senhores, e voltaremos daqui a pouco, depois dos comerciais. Salton Vidros, Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite!
MHNet. Toque, conecte, viva! A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Muito bem, amigos, senhoras e senhores telespectadores, estamos de volta falando em esporte na TV Passo Fundo. Um momento de tristeza na abertura desse segundo bloco. Faleceu na semana que passou, no último sábado, Miguel dos Santos, mais conhecido como Camarão. Foi bom jogador de futebol, defendeu as categorias amadoras aqui do futebol de Passo Fundo, mas foi um líder sindical, presidente do sindicato da alimentação em Passo Fundo por muitos anos. Aliás, ali ele estava e no momento em que discursava para os seus sindicados, teve um mal súbito e faleceu. 67 anos e a vida levou o Miguel dos Santos, popularmente Camarão. Os nossos sentimentos à família do Miguel, de seus amigos. Lamentavelmente, nós destacamos e tristemente este fato. Um abraço para os familiares de Miguel dos Santos, popularmente conhecido como Camarão. Mas a vida segue, a vida continua. Novembro Azul, aqui na TV Passo Fundo, canais 26 e 526 em HD. Mais diálogo e menos tabu, minha gente. Esta é a importância. Vamos falar um pouco, permanecendo aqui com os nossos convidados, sobre a Copinha, a Copa Rui Carlos Osterman. Pelotas é o líder com 16 pontos. Gaúcho vem logo em seguida, venceu o Juventude B no final de semana com 14. Brasil de Pelotas tem 13 pontos, é o terceiro colocado. A dupla Brapel contra o Gaúcho na classificação, porque tem vaga para a Série G do Brasileiro do ano que vem. E o que vocês estão achando, meus caros participantes do programa? O repórter de todas as ocasiões, Carlos Dantas, e pela ordem, depois o Paulo Roberto Mafessoni. É muito triste ver uma competição chegar no nível que chegou essa Copa, em homenagem ao professor Rui Carlos Osterman. O professor Rui Carlos Osterman não merecia isso. Eu acho que não deveria colocar o nome do professor Rui Carlos Osterman. Por quê? É uma confusão. São José desistiu, aí o São Gabriel se meteu de pato a ganso. E aí aconteceu o que está aí, essa confusão, ainda menos mal que foi eliminado agora no último fim de semana, porque o São Gabriel está com uma dívida de mais de 700 mil reais. 13 jogadores. Para completar, tomou 8-0 do Rio Grande, na terceirona, no sábado, e tinha que jogar no domingo com Pelotas. A federação não respeitou o prazo legal de 62 horas entre uma partida e outra. Obviamente que o São Gabriel não foi a Pelotas, foi eliminado. Sendo eliminado, todos os pontos que ele tinha contra o Juventude, perdeu. Passaram para o Juventude e automaticamente, uma coisa inédita, colegas de bancada aí, o Inter pela primeira vez, numa copinha dessa, pobre, miserável, o Inter foi eliminado na primeira fase. Então, eu acho que a federação tem que rever essas coisas. Aceitam qualquer um, não tem condições, não tem estrutura, não tem estádio, não tem lugar.
Não tem como aceitar. Já estamos em decadência. O Gauchão vai ter 11 partidas. Então, tá aí o problema. Ainda menos mal que o Gaúcho já está classificado para a próxima fase dessa competição e espera o Brasil de Pelotas, Juventude, Esportivo e Aimoré. Essa é a minha ideia, professor. Não sei o que tu tem a dizer aí. Eu torço muito que seja o Brasil de Pelotas que passe para a fase seguinte, né? Porque agora o Gaúcho e o Pelotas esperam aí a decisão entre o Juventude, o Esportivo, o Aimoré, né? É isso? Que se cruzam aí nessa situação. Mas por que eu torço que seja o Brasil? Porque o Brasil já está na Série D. E aí, se o Passo Fundo, o Gaúcho, decidir com a equipe do Brasil de Pelotas, vai tranquilamente, não importa se ganha o título ou não, estará na Série D do Campeonato Brasileiro do ano que vem. O Esportivo saiu atrás, jogando em casa, diante do Brasil, conseguiu empatar, o que deu condições aí para o Passo Fundo garantir a sua chegada, né? E o pessoal estava naquela Gaúcho, expectativa de resultado, esse é o detalhe. Mas eu aproveito o gancho aqui para enviar um abraço a vocês dois aí e a todos os que nos assistem. Aliás, os radialistas que viram passar o seu dia no 7 de novembro último. E comemoramos e prestamos uma homenagem aqui no programa de hoje a dois ex-radialistas. Aliás, não existem ex-radialistas, né? Que estão aí carecando e tal. O Aloir Pes, que militou na Rádio Passo Fundo por longos e longos anos e que ainda bate a sua bolinha ao redor de seus 65 anos de idade, ao lado de quem me pergunta: onde anda esse rapaz, onde anda esse cronista esportivo? Rafi da Dia. Rafi da Dia vai indo muito bem, obrigado. Essa foto é recente, uma visita que o Aloir fez a ele, e transmita ao Rafi, Aloir, um grande abraço da família da TV Passo Fundo. Eu tomo a liberdade, logicamente, de abraçá-lo em nome dos nossos participantes do programa de hoje, aí, que são o Dantas e o Mafessoni. Aliás, vocês chegaram a trabalhar com esse menino aí, né? Esse menino de 89 anos de idade, que é o Rafi da Dia. Grande repórter, né, Jorge? Depois passou a comentarista também, conhecia muito do ofício. E o outro aí, o Alô Rio Grande, do Aloir Pé, sensacional. Aliás, o Rafi era fã do Flamengo, deixava de assistir um jogo do Grenal para assistir Flamengo e Fluminense, Flamengo e Olaria, Flamengo e Madureira, Flamengo e Bangu, enfim, onde estava o Flamengo do seu Zico, ele estava sempre ligado nas ondas, Jorge, do rádio. Importante, folclore, né? Hein, Jorge? É folclore aquela história que o irmão dele torcia para o Vasco, que era plantão, e é aquela história que contavam lá? Exato. Gol dos podres, é isso? Muito bem. Aí está. É bom recordarmos, logicamente, porque o pessoal faz uma pergunta: onde é que anda o fulano, onde é que anda o ciclano, né? Muitos a gente diz, infelizmente nos deixou. Mas o Gaúcho promete muito, não, o Dantas? Como é que é? Repete a pergunta. O Gaúcho promete muito para essa finaleira da Copa. Tá pintando, né? Não ganhou nada ainda. Apenas classificou antecipado. É evidente que não ganhou nada, né? Deixa eu concluir. Mérito do seu treinador. Esse treinador aí tá sobrando no Rio Grande do Sul. É melhor que esse treinador do Inter. Eu tenho certeza que Fabiano Dykes pega esse time do Inter e endireita esse time. Mas o problema é que tu tem que ter um apoio. E tá aí o Gaúcho, que saiu das cinzas, foi se remontando e hoje já está com uma bela equipe na competição, classificado por antecipação para as quartas e finais dessa Copa Rui Carlos Osterman. Mas antes aí eu quero aproveitar um gancho aqui, Jorge, rapidamente. Duas notícias. Primeira mão, nós demos aqui há poucos dias sobre aquela notícia sobre a Confederação Brasileira de Futsal, que estava com os bens bloqueados e continua por criar firma para ocultar patrimônio, e agora foi manchete em rede nacional através da UOL. E a outra é uma notícia que se relaciona com o Passo Fundo. Meu abraço ao Volmar Santos, pois está em fase final de filmagem aqui em Porto Alegre o filme referente a Cone Gay do Grêmio. Primeira torcida, talvez no mundo,
não estou equivocado, no Brasil eu sei que tenha aquela abertura e aquela cultura em respeito ao LGBT. Então, quando falava em LGBT, a Cone Gay do Grêmio já era modelo e fez um belo trabalho, um belo papel, e que hoje começa a ser reconhecido através de um filme que está sendo gravado aqui em Porto Alegre. Repercute muito, Jorge, na imprensa como um todo em geral, as declarações feitas pelo técnico do Internacional na entrevista coletiva, quando ele falou que futebol era feito, não era para mulheres, né? E o Internacional, ele próprio agora voltou, se retratou, e o Internacional deu por encerrado o assunto, que foi uma maneira que ele se expressou mal quando na sua entrevista coletiva. A verdade é o seguinte, o futebol gaúcho vai de mal a pior. Grêmio, Internacional, Juventude está respirando sob efeitos de aparelhos ainda e, surpreendentemente, venceu as 3 últimas partidas, mesmo jogando fora de casa. É bom que a gente coloque na tela aí a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente discutir um pouco aí, meus caríssimos Mafessoni e Dantas. O Juventude é o 18º colocado, mas tem 32 pontos. Estava ali com 17, 28, 27, 28 e já está com 32 pontos. Veja que a vitória com 3 pontos, o somatório de 3 pontos, muda completamente a estrutura classificatória. O Juventude, portanto, está com 18, com 32 e está pegando o Santos. O Santos tem 33, se bem que tem uma partida a menos. Tem 33, o Vitória tem 35. Uma esperança volta-se então para o Juventude fugir da zona do rebaixamento. É difícil? Claro que é difícil. Mas o Internacional tem 37 e está na 15ª posição. E o Grêmio na 14ª com 40 pontos somados. A observação de vocês. No que virou o futebol gaúcho, hein? Disputar para não cair. É a taça que Grêmio e Internacional estão disputando hoje no cenário esportivo brasileiro. Não é possível. Não é o que representa a história, a tradição do nosso futebol. Precisamos reagir enquanto é tempo. E mais uma vez, eu falo que não adianta ter SAF, né, se não tiver bons administradores. Então, o segredo é a organização e planejamento. Só que os nossos clubes se envolveram muito em questões políticas. E aí foi aonde houve essa derrocada total. E os dois correndo o risco de serem rebaixados. Mas, vamos ver. Tem males que vêm para bem. De repente, é a chance deles darem a volta por cima. Teve um jogador do Grêmio que não conseguiu dominar a bola. Aliás, a bola, ele só poderia matá-la se usasse um revólver 38. Vou te contar, uma dificuldade para fazer o domínio da pelota, não sei se é Ravena, algum nome mais ou menos estranho aí do nosso futebol. Mas o que te parece, como nosso entrevistado, o treinador do Esporte Clube Passo Fundo, categorias de base, que pode dizer aos telespectadores o que te parece a qualidade técnica da dupla Grenal e do próprio Juventude, Leandro? Olha, dentro daquilo que a gente consegue... Aliás, você como ex-jogador, né, pode analisar. A gente trabalha no meio aí e o que a gente conversa sempre com os meninos e a gente procura trabalhar são principalmente questões de fundamentos, de parte técnica, para que eles desenvolvam o contato com a bola, as ações que eles têm individuais com a bola, né, para depois a gente trabalhar em conjunto, para que eles possam desenvolver também a coragem, e isso eu sempre converso com eles, de fazer, tomar a decisão correta, de ter coragem para jogar, de fazer as coisas de forma diferente, a não se livrarem da bola, e o contato com a bola, o futebol é a bola, né? Então... Essa de errar passe de 2, 3 metros, não pode acontecer.
São inúmeros fatores durante a partida, né? Claro que fica mais evidente quando o atleta está sozinho, né? E em totais condições de dar um passe, e isso fica evidente e acaba chamando mais atenção, né? Mas entram muitos fatores, né? Às vezes, por exemplo, equipes como o Grêmio e Inter Juventude que jogam no nível de pressão aí, estresse emocional mais elevado devido à classificação na tabela. Pressão de torcida, pressão de imprensa, de precisar e necessitar do resultado, às vezes acabam fazendo com que o atleta ele não esteja no 100% dele, não tanto tecnicamente, mas mentalmente, né, na parte emocional, psicológica, que acaba com que as decisões elas sejam precipitadas, né? Mas, Leandro, o Internacional vencia o jogo por 2-0 e de repente começou a recuar e levou um sufoco, quase perdeu o jogo. O Grêmio também tinha o jogo à sua mão, de repente recuou. Por que tem esse problema de se acomodar, desistir do jogo praticamente? É difícil a gente dar um diagnóstico preciso dessas situações. Mas o fato de recuar, às vezes ele não é nem intencional, né? Às vezes ele acaba sendo, dentro do que eu falei anteriormente, dos fatores emocionais e psicológicos e da questão da tabela, da necessidade de vencer, porque tem alguns clubes que eles estão lutando para vencer, para ser campeões. E essa é uma motivação diferente de você lutar para vencer, para escapar de um rebaixamento, de uma tragédia, entre aspas, de um ano, que pode vir a ter as consequências no ano seguinte. Então, isso influencia muito nas decisões dos atletas em si, né? Às vezes não são nem questões do próprio treinador, porque se formos pegar o exemplo desse caso, o pessoal argumentava que o Roger também fazia a mesma coisa, que fazia o gol e recuava. Mas então você vê que não é a questão, talvez não seja a questão só do treinador, mas sim do momento, ou às vezes da montagem do elenco, ou às vezes das características dos atletas que você tem, que eles não vão conseguir sustentar da mesma forma quando está vencendo do que quando está empatando ou perdendo. Então são vários fatores, né? Eu tenho comigo, Leandro, que o pior resultado é o 2-0. Eu sempre disse isso nas narrações e tal, porque entra o emocional. De repente o time vai lá e faz 2-1 e vem a preocupação maior de parte dos jogadores no esquema defensivo para não levar o segundo. E o segundo é difícil que não aconteça. Normalmente acontece. Essa é uma frase que se fala bastante, né? Que um placar ele é o mais perigoso, né? E com certeza, quando a equipe está perdendo e ela faz um gol, há uma motivação extra, né? Exatamente. O pessoal, ele cria, ele traz de dentro assim, essa motivação que ele não estava antes, que ele não tinha anteriormente. Então, acaba parecendo, dando a impressão de que é um placar perigoso. Mas se a gente for parar para analisar, é muito melhor estar ganhando de 2-0 do que estar perdendo de 2-0. Mas quando leva o 2-1, vem aquela preocupação total. Você deve ter vivido esse momento também, porque você já esteve lá nas quatro linhas. Sim, é verdade. Não, é verdade, mas como treinador também a gente percebe a mudança de comportamento, porque além do fator do adversário se empolgar, às vezes a própria equipe acaba se melindrando, né? Por um motivo ou por outro, ou pelo tempo que resta de jogo, ou pela importância do jogo, ou por valer uma classificação, um título. Então são inúmeros fatores, né? Data FIFA para um pouco o Campeonato Brasileiro de novo. Dantas e Mafessoni. Não tem mais o que fazer, não tem mais o que inventar, o que é, o que não é. Ô, Leandro, o pior é quando tu tem um time perdendo de 3-0 e o jogador que é considerado o ó do Borogodó, a estrela do time, sai e o time vai pra cima, faz 2 gols, tá perdendo de 3, quase empata no final. O Santos, isso dá a prova que o grupo tá rachado. Eu tô errado, Leandro? Não, é questão de grupo rachado, é só quem, digamos, está lá dentro para saber o que acontece com a questão do grupo, né? Mas a gente vê, nesse caso específico que você acabou de citar, Dantas, que é a parte emocional, é a frustração de alguém que já esteve no mais alto nível para ser melhor jogador do mundo e hoje vive uma situação de talvez um possível rebaixamento num campeonato que nós aqui achamos um alto nível, mas que ele fica lá entre os 5 ou 6 do mundo, né? E ele já esteve disputando o título de melhor do mundo individualmente. E cara, devido às lesões, devido ao desempenho que não é mais o mesmo,
fica longe a parte física, fica longe a parte das próprias características individuais de um atleta que era acostumado a driblar e ir para cima, e hoje ele pega e toca e acaba se frustrando, aí perdendo um jogo. Um atleta que nunca saía do campo agora tem que sair para o time melhorar. É complicado, são situações bem delicadas, né? Eu quero fazer um registro da conquista de passagem de fase do Atlântico de Erechim pela Liga Nacional de Futsal. Perdia por 2-0 para o Cascavel, foi buscar o empate e virou em 3-2. Mais um feito da equipe de Erechim, o Atlântico. E o Passo Fundo, que acabou perdendo em casa por 1-0 e agora vai ter que buscar fora de casa a sua classificação. Mafessoni, Dantas, vamos chegando já à fase final do nosso programa de hoje, mas ainda vamos discutir um pouco sobre o Campeonato Brasileiro. Você acha que o Palmeiras e o Flamengo sustentam a liderança até o final, faltando praticamente 5 a 6 rodadas a serem disputadas? É que o Cruzeiro vem por fora, né? A equipe do Flamengo e do Palmeiras estão muito bem montadas, muito bem estruturadas. Só que o Palmeiras tomou um 2-1 esse fim de semana, quem menos esperava, né, pro Mirassol. Então, tudo pode acontecer agora nessa reta final, porque a pressão aumenta, a cobrança aumenta, tem decisão de Libertadores, tem decisão de campeonatos paralelos, né? E o Cruzeiro vem galopando por fora. Eu sei que a diferença é de 4, 6, 8 pontos, parece, mas isso numa competição de alto nível não é tão difícil, porque a equipe do Cruzeiro é uma equipe bem montada e vem crescendo na competição, embora de forma atrasada, mas está crescendo. Então, por enquanto, é Palmeiras e Flamengo e o Cruzeiro correndo por fora como quem não quer nada. E a grande surpresa continua sendo o time do interior de São Paulo, né? Que surpreende a todos. E ontem a vítima foi o Palmeiras, o todo-poderoso Palmeiras, que perdeu lá para a equipe, me ajude aí, Dantas, do... Mirassol. Exatamente. Quero mandar um abraço, Jorge, para você aproveitar, ao doutor Firmino Pietrowski, que é assíduo telespectador do programa de esportes da TV Passo Fundo. A despedida de vocês, então. Grande abraço a todos. Abraço. Vai, Fernando. Um grande abraço a todos, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Grande Jacira, mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Foi a participação do Paulo Roberto Mafessoni e do Carlos Dantas. Aquele abraço e até semana que vem, se Deus quiser. Sucesso para essa gurizada aí. Tchau, tchau. E vamos ficar na expectativa de que Pelotas, Gaúcho e Brasil de Pelotas, junto com o Esportivo, cheguem às semifinais e nos deem grandes alegrias os comandados de Fabiano Daitz, do Esporte Clube Gaúcho. Recapitulando, o Pelotas lidera a competição com 16 pontos, o Gaúcho vem logo em seguida com 14, Brasil de Pelotas com 13 e Esportivo 12, numa sequência, portanto. E no Campeonato Brasileiro, conforme dissemos, Palmeiras e Flamengo têm 68, Cruzeiro tem 64, Mirassol está com 59 pontos. Param agora as competições para a data FIFA e, consequentemente, a gente volta a falar sobre o Campeonato Brasileiro nas próximas programações. Muito obrigado ao Leandro Sosmaier por sua participação no programa também. Eu que agradeço, em nome do Esporte Clube Passo Fundo, essa oportunidade aqui da TV Passo Fundo concedida a nós para podermos divulgar o nosso trabalho. É um motivo de grande alegria e gostaríamos que cada vez mais houvesse um envolvimento da comunidade como um todo, né, prestigiando esses meninos que têm bastante talento, que têm muito futuro e que haja um engajamento maior, que a gente possa ver os estádios aí, tanto do Passo Fundo quanto do Gaúcho, aí, com bons públicos, prestigiando, incentivando e fazendo com que o esporte em Passo Fundo tenha cada vez um nível de excelência maior. Muito bem. Leandro, ou Lorenzo Francischetti, volante, e Pedro Risse, centroavante. Muito obrigado a vocês também pela participação no programa. Também quero agradecer pela oportunidade da TV Passo Fundo, do Esporte Clube Passo Fundo, por vir aqui falar um pouco sobre esse ano, como está sendo aqui Passo Fundo. Muito bem.
Rápido. Queria agradecer a oportunidade por estar falando pelo Passo Fundo aqui na TV Passo Fundo, e é isso. Só agradecer a oportunidade de estar falando aqui. Tá legal. Pedro Ricci e Lorenzo Finoschetti, volante e centroavante. Nós vamos chegando ao final do programa de hoje, agradecendo a sua honrosa preferência. Lembrando que o câncer de próstata é a segunda principal causa de morte entre homens no Brasil. Mas quando detectado precocemente, tem mais de 90% chances de cura. Então, se você não fez o teste ainda, faça, porque o Novembro Azul continua aqui na TV Passo Fundo. Muito obrigado pela companhia. Salton Vidros, indústria alimentar. Na Rua Gaspar Egon Stangler, bairro José Alexandre Záquia. Instalações modernas e arrojadas. Salton Vidros, o maior nome do interior do estado. 3311-4011. A Comercial Zafari sempre esteve presente na vida dos gaúchos. São quase 70 anos de história crescendo ao lado das famílias, oferecendo qualidade, variedade e um atendimento que faz a diferença. Cada detalhe importa para tornar a sua experiência única, porque aqui, fazer o simples bem feito é a nossa essência. Comercial Zafari, sempre com você. Limpsul, 20 anos de trabalho e experiência para lhe atender com dedicação e eficiência. Limpeza de ambientes, serviços de portaria, jardinagem, limpeza de fachadas. Limpsul 20 anos. Pensou limpeza, pensou Limpsul. Passo Fundo. Agora a MHNet tem um super app, com vantagens para melhorar seu dia. Cineminha pela metade do preço? Vai no Super App MH. Vale presente? Vai no Super App MH. E para salvar as finanças, tem até cashback. Além de você poder ver seu plano, pagar a fatura e muito mais. Tem coisas que a gente faz em qualquer app, mas com tantas vantagens, só no Super App MH. Baixe agora e aproveite. MHNet. Toque, conecte, viva!